Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Capitais brasileiras registram queda de internações por causa do avanço da vacinação. Ministra Rosa Weber rejeita pedido para aguardar o fim da CPI antes de investigar o presidente Bolsonaro. No Brasileirão, vitória do Atlético tem 4 gols de jogadores argentinos. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Open Finance Bradesco, o poder de experimentar o futuro. São Paulo registrou queda nas internações por Covid-19. São menos de 20 mil pacientes internados neste momento. E apesar do número ser alto, fazia 4 meses que o estado não atingia essa marca. A Giovana Rizardo dá mais detalhes agora pra gente. Oi, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Depois de 115 dias com mais de 20 mil internados, a última atualização desta quinta-feira mostra que caiu o número de internações aqui no estado. Em 8 de março deste ano, o total de internações era de 19.657. Em pouco tempo, a situação piorou. Em 25 de março, mais de 30.500 leitos ficaram ocupados. Agora são 19.763 pacientes com a Covid-19 em UTIs e enfermarias. E a taxa de ocupação é de 68,2%. Agora, Salsi, sobre vacinação, aqui na capital paulista, nesta sexta-feira, acontece a repescagem de pessoas com mais de 42 anos de idade. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a cidade adotou o mesmo esquema de São Bernardo do Campo. Então, vai para o fim da fila de imunização quem escolhe vacina. Salsi. Tá certo, Giovana. Muito obrigada pelas atualizações. No Rio Grande do Sul, situação parecida. Agora, o menor número de internações nos últimos 4 meses. Assunto para a Daniele Daletese. Daiane, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Especialistas apontam que é um reflexo direto da vacinação contra a Covid-19. Essa é a 4ª semana consecutiva com redução no número de internações clínicas por Covid-19 aqui no estado. Nos últimos 28 dias, essa diminuição chega a 37% nos leitos de baixa e média complexidade. Nas UTIs também há melhora, mas ainda é discreta. Desde o último pico do número de internados, no dia 9 de junho, o estado percebeu uma redução de 15%. A preocupação agora é com as baixas temperaturas do inverno e com o aumento de doenças respiratórias, o que pode ocasionar uma diminuição do número de leitos disponíveis. Salsi. Sim, tem que redobrar os cuidados. Obrigada, Daiane. A situação também melhorou em Curitiba. A capital paranaense registrou a menor taxa de ocupação dos leitos de UTI de Covid dos últimos 129 dias. A Camila Andrade tem as informações pra gente. Oi, Camila. Boa noite, Salsi. Curitiba registra 88% de taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. Apesar de ainda ser alto, o índice é o menor em mais de 4 meses. A última vez que a capital paranaense ficou abaixo dos 90% foi em 21 de fevereiro, quando a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid ficou em 84%. Nessa quinta-feira, Curitiba registrou 781 novos casos e 21 mortes. A maioria das vítimas tinha menos de 60 anos. Desde o início da pandemia, 6.177 pessoas morreram em decorrência da doença aqui na cidade. Salsi. Obrigada, Camila, pelas informações. Agora vamos aos números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.622.000 casos de coronavírus. São mais de 520 mil mortos. Foram 2.029 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 72 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 16.931.000 recuperados da Covid. Mais de 1.170.000 pacientes seguem em acompanhamento médico. E Manaus ampliou a faixa etária que pode se vacinar contra a Covid-19. A Paloma Mendonça tem as informações pra gente. Oi, Paloma.
Boa noite, Salsi. Pessoas com 26 anos já vão poder receber o imunizante a partir desta sexta-feira aqui na capital amazonense. A prefeitura justificou o aumento da faixa etária com a chegada de novas doses da vacina. Nesta quinta-feira, os pontos de vacinação não abriram depois do viradão que terminou na noite de quarta-feira. As equipes tiraram o dia para levantar informações e traçar os planos da campanha. Quase 90 mil pessoas tomaram a vacina durante o mutirão. A expectativa é ampliar o número de pontos de vacinação. Manaus já utilizou 97% das vacinas que foram recebidas pelo Programa Nacional de Imunização. Salsi. Obrigada, Paloma. Em Salvador, a quinta-feira foi dia de levar a vacina da Covid-19 para uma ilha que faz parte da capital baiana. A Juliana Tourinho conta pra gente como foi isso. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Foi um dia marcante para os moradores da Ilha de Maré, na capital baiana. Os grupos prioritários já foram vacinados e agora é a vez da população mais jovem, a partir de 18 anos. O objetivo da prefeitura é vacinar os 6.400 habitantes da ilha até a próxima terça. O imunizante escolhido foi o da Janssen, porque é dose única e facilita a logística de deslocamento. Mas a Secretaria Municipal de Saúde também trouxe a vacina da Pfizer para aplicar nas gestantes. Além da Ilha de Maré, as outras duas ilhas que pertencem a Salvador, Paramana e Bom Jesus dos Passos, também serão contempladas com imunização a partir da próxima semana. Salsi. Obrigada, Juliana. E depois de interromper a vacinação contra o coronavírus por falta de doses, a cidade de Natal vai retomar as aplicações nesta sexta-feira. A Camila Savana tem as informações. A vacinação vai ser restabelecida após a chegada de um carregamento de doses recebidos pelo governo do estado. O público a ser vacinado foi ampliado para pessoas a partir de 42 anos sem comorbidades. Os trabalhadores da indústria também tiveram a idade ampliada para pessoas a partir de 32 anos. Já a partir do sábado, Natal inicia a vacinação dos profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social e estão expostos à contaminação pela Covid-19 por causa do atendimento ao público. A Secretaria Municipal alerta que é importante que seja realizado o cadastro prévio no RN Mais Vacina para facilitar o registro da aplicação do imunizante. Salsi. Alerta importante, hein? E olha, em junho, o Ministério da Saúde bateu um novo recorde e entregou mais de 38 milhões de doses de imunizantes. Então vamos conferir agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1.429.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. Agora o Brasil tem 75.229.000 vacinados com a primeira dose e 26.895.000 brasileiros completaram a imunização. Na região sudeste, o Rio de Janeiro aplicou a primeira dose em 5.616.000 pessoas. Mais de 32% da população já está imunizada. No sul, Santa Catarina imunizou 2.631.000 moradores, o que corresponde a 36,28% da população que receberam aí a primeira dose. No nordeste do Brasil, a Paraíba vacinou mais de 1.245.000 pessoas. A imunização alcançou 30,8% dos moradores do estado. E no Rio Grande do Norte, 1.160.000 moradores receberam a primeira dose. Isso representa mais de 32% da população. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no mapa interativo. A Fiocruz vai receber em agosto e setembro matéria-prima adicional para a produção de mais doses da vacina contra a Covid-19. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente agora. Oi, Pedro. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa fabricação faz parte de um novo compromisso firmado entre a Fundação e a AstraZeneca para adquirir o ingrediente farmacêutico ativo. A farmacêutica e a Fiocruz já tinham firmado um contrato para a aquisição de IFA adicional que permitiria produzir cerca de 50 milhões de doses. E com esse novo compromisso, será possível chegar a 70 milhões de doses adicionais do imunizante, isso ao longo do segundo semestre.
Com o IFA já disponível na Fundação, as entregas adicionais das vacinas estão garantidas até o final de julho. Salsi. Que bom, né, Pedro? Obrigada pelas informações. O governo de Minas Gerais autorizou o retorno dos alunos às escolas de 800 cidades do estado. Então vamos saber quando deve ser esse retorno, essa volta, agora com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O retorno será a partir do dia 12 de julho, nas cidades que estão na onda vermelha. Isso para os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Também retornam as cidades que estão na onda amarela ou verde, para os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Essa retomada só foi possível após a queda dos indicadores da Covid em Minas com o avanço da vacinação. A partir de segunda, professores retornam às escolas para cuidar da reorganização das aulas. Mas a volta ainda é opcional porque o esquema híbrido de aulas vai ser mantido. Salsi. Tá certo, Virgínia, obrigada. O governo de Sergipe também autorizou o retorno das aulas presenciais e autorizou também a abertura de serviços não essenciais aos finais de semana. O Lucas Moura tem os detalhes pra gente direto da capital, Aracaju. Oi, Lucas. Boa noite a você, Salsi, e a todos que nos acompanham. O governo de Sergipe decidiu liberar o retorno às aulas presenciais a partir do dia 21 de julho para as instituições privadas dos ensinos básico, superior e cursos livres. Na rede pública, esse retorno deverá acontecer apenas no dia 17 de agosto. Outro detalhe do novo decreto, que será publicado nesta sexta-feira, diz respeito ao funcionamento de bares, restaurantes e similares aos domingos, o que não era e passa a ser permitido. Os eventos sociais de pequeno porte também estão autorizados a retornarem a partir do dia 10 de julho, mas com limitação de público de 200 pessoas em ambientes fechados e de 300 em ambientes abertos. Salsi. Obrigada pelas informações. A Amazônia teve um mês de junho com o maior número de incêndios desde 2007. E o estado do Pará foi o segundo com mais queimadas. Vamos até Belém conversar com Felipe Nobre sobre isso. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. Os dados foram divulgados nesta quinta pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia teve 2.308 focos de calor no mês passado. O número supera em 2,6% o registrado em junho de 2020, que já tinha batido o recorde histórico. 18,4% do total das queimadas aconteceram aqui no Pará, o segundo estado com mais incêndios. Mato Grosso lidera com 66,5% dos focos registrados pelo INPE. Houve 110 registros de queimadas em terras indígenas, a maioria no Parque do Xingu, e outros 29 focos de fogo em áreas estaduais de conservação. Desde 2019, o governo federal é alvo de críticas pelo crescimento de incêndios e desmatamento na floresta. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação de militares na Amazônia para combater crimes ambientais. Salsi. Recorde triste para o estado do Pará. Obrigada, Felipe. As equipes de buscas de Brumadinho encontraram nesta quinta-feira uma locomotiva que estava desaparecida desde o rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019. A descoberta aconteceu durante as buscas pelos 10 desaparecidos do desastre que matou 270 pessoas. O trem estava a 15 metros de profundidade e foi encontrado a 1,5 km do ponto do rompimento da barragem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos e determinou a abertura de uma investigação para apurar a existência de uma organização criminosa digital. Vamos a Brasília conversar com Clébio Cavagnoli. Oi, Clébio, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o inquérito arquivado aponta a existência de uma organização criminosa com atuação digital para desestabilizar as instituições democráticas e, por isso, é necessário aprofundar a investigação. O ministro também mandou abrir 2 inquéritos independentes contra as deputadas federais Paula Belmonte, que é do Cidadania, por possível Caixa 2, e Aline Sleutes, do PSL, por depósitos recebidos de assessores parlamentares. Essas apurações terão 90 dias de prazo, que poderá ser prorrogado. Salsi. Obrigada, Clébio.
A CPI da pandemia ouviu nesta quinta-feira Luiz Paulo Dominguete, que confirmou a oferta de propina para concluir a venda de vacinas ao Ministério da Saúde. Os senadores da comissão só vão retornar os depoimentos na próxima terça-feira. A CPI da pandemia volta a fazer o intervalo de 4 dias, depois de muito trabalho. A maior expectativa agora é para ouvir o líder do governo na Câmara. O nome de Ricardo Barros foi confirmado pelo deputado Luiz Miranda como citado pelo presidente quando foi avisado do caso da compra da vacina Covaxin. Barros nega a acusação e já teve a convocação aprovada, mas o depoimento, que seria na próxima quinta, foi adiado. Em uma rede social, o líder do governo disse que quer falar e lamentou o adiamento. No lugar de Ricardo Barros, na quinta, os senadores vão ouvir Carolina Palhares Lima, diretora de Integridade do Ministério da Saúde, responsável pela fiscalização interna dos contratos da pasta. O primeiro depoimento da semana que vem, na terça, vai ser o de Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério, que teria sido a responsável por autorizar a compra da Covaxin. E na quarta é a vez de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. Ele é acusado pelo servidor Luiz Ricardo Miranda de pressionar pela aprovação da compra da vacina indiana e pelo depoente desta quinta de cobrar propina na compra de imunizantes. O suposto esquema de corrupção foi denunciado pelo policial militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete. Ele disse ser representante da Davat Medical Supply, empresa que venderia vacinas da AstraZeneca. Afirmou que ofereceu 400 milhões de doses a um preço muito abaixo do valor de mercado, $3,50. Dominguete disse que o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, fez uma cobrança de propina durante um jantar. Era $1 por dose. $1 por dose. Nesse encontro estariam presentes o coronel Marcelo Blanco, assessor do Departamento de Logística do Ministério, que perdeu o cargo, e também Alexandre Martinelli, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério. A Davat, que tem sede nos Estados Unidos, afirma que Luiz Paulo Dominguete não possui vínculo empregatício com a empresa, atuando como vendedor autônomo, e que ele apenas intermediou uma negociação com o governo. Em nota, Roberto Dias admitiu ter se reunido num restaurante em Brasília com Dominguete e Coronel Blanco, mas nega ter negociado propina para a compra de vacinas. O presidente da CPI defende uma cariação entre Luiz Paulo Dominguete e Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davat, e os participantes do jantar. Além de Roberto Dias, também já foram convocados para depor Coronel Blanco e Cristiano Carvalho. E o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da PGR para aguardar a conclusão da CPI da pandemia antes de decidir sobre investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. Vamos a Brasília novamente, agora com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A ministra Rosa Weber afirmou que o trabalho da CPI não limita a atuação da PGR e que não há justificativa jurídica para impedir as duas investigações simultâneas. A ministra determinou que o processo seja devolvido para que a equipe de Augusto Aras se manifeste entre 3 opções: abrir uma investigação preliminar, pedir a instauração de um inquérito ou defender o arquivamento do caso. Bolsonaro é acusado de prevaricação por 3 senadores da CPI que se basearam no depoimento do deputado Luiz Miranda, que acusa o presidente de não ter feito nada após ser informado de suspeitas de irregularidades na compra de vacinas. Para a ministra, a PGR desincumbiu-se de seu papel constitucional ao considerar que seria precoce enviar uma manifestação. Salsi. Matheus, eu continuo com você porque o Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto que altera a Lei Maria da Penha, Matheus. Exatamente, Salsi. A proposta coloca a violência psicológica contra a mulher como um novo tipo penal e prevê a pena de 6 meses a 2 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena do crime de lesão corporal praticada contra a mulher. Nesse caso, a pena passa a ser de prisão de 1 a 4 anos. E incentiva a campanha Sinal Vermelho, em que a mulher vítima de violência pode se dirigir a um comércio e apresentar o funcionário a palma da mão com um X em vermelho.
o código para os atendentes chamarem a polícia, que vai fazer um atendimento especializado. O texto segue para a sanção presidencial. Salce. Excelente, Matheus. Obrigada pelas informações. Os 2 projetos de reforma tributária que tramitam na Câmara podem ser aprovados nos próximos 15 dias, antes das férias dos deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que acredita num entendimento. Aquelas críticas de atirar pedra, que a reforma é isso, que a reforma é aquilo, quando a gente nunca teve coragem de trazer uma reforma para discussão, não vão convencer ninguém. A prática desta presidência é trazer as matérias para a pauta, discutidas, e aqui a gente tem a função de arrumá-las, deixá-las de uma maneira mais próxima do que a sociedade precisa. O importante é que a reforma tributária ela seja neutra, ela não tenha cunho arrecadatório, ela não diminua a arrecadação do Estado hoje, ela possa simplificar, ela possa desburocratizar e principalmente trazer uma segurança jurídica, menos custo para as empresas e que não atrapalhe um crescimento visível que o Brasil e todos os empresários estão muito otimistas nesse momento. E a balança comercial teve o melhor saldo da história para o primeiro semestre. Voltamos com Clébio Cavagnoli em Brasília. Oi, Clébio. Salce, o superávit comercial no semestre foi de 37 bilhões e meio de dólares. Esse resultado foi 68% maior que o do primeiro semestre do ano passado. Só no mês de junho, o superávit foi de 10 bilhões de dólares, o maior saldo mensal deste ano. O resultado foi possível com a alta no preço das commodities e também o aumento das exportações, principalmente de produtos agropecuários e minérios. No lado das importações, os principais aumentos ficaram por conta do gás natural, veículos automotivos e a soja. A previsão para todo o ano de 2021 foi elevada de 89 para 105 bilhões de dólares. Salce. Obrigada, Clébio. Seguimos falando de economia, porque no mercado financeiro, o dólar fechou a quinta-feira em alta de 1,45%, cotado a R$ 5,04. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,90% e fechou acima dos 125 mil pontos. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia americana vai crescer 7% neste ano. De acordo com o órgão, o apoio monetário e fiscal por parte do governo e o recuo no número de casos de coronavírus vão impulsionar a atividade econômica do país nos próximos meses. O FMI também projetou um crescimento de 4,9% para o país no ano que vem. Aos poucos a economia mundial vai se recuperando, né? 900 bombeiros tentam conter um incêndio florestal na Califórnia. Queimaram o equivalente a mais de 8 mil campos de futebol. 10 mil moradores da região tiveram que abandonar as casas. De acordo com as autoridades, equipes conseguiram conter 19% do fogo. A costa oeste do país costuma ser atingida por uma intensa onda de calor nesta época do ano, o que cria condições para o surgimento de novos focos de incêndio. No Canadá, outra tragédia, um incêndio atingiu um vilarejo que registrou a temperatura mais alta do país. Moradores da cidade de Lytton, a 260 quilômetros de Vancouver, foram obrigados a fugir do local. Chamas com até 4 metros de altura atingiram casas e a vegetação da região. O fogo começou após o povoado registrar quase 50 graus Celsius. Lytton registrou nesta semana as mais altas temperaturas da história do Canadá por 3 dias seguidos. As buscas por sobreviventes foram retomadas no prédio que desabou na Flórida no início da semana. Autoridades confirmaram a morte de 18 pessoas, 145 permanecem desaparecidas e a correspondente Evelyn Bastos esteve no local. Veja. O presidente Joe Biden passou a quinta-feira aqui em Surfside, no sul da Flórida, e se encontrou com os bombeiros que trabalham na operação de resgate para agradecer o serviço prestado por eles. Nesta quinta-feira, após uma semana de trabalho de resgate nos escombros do prédio que desabou, a operação foi interrompida temporariamente por causa da possibilidade de um novo colapso. Engenheiros identificaram o risco de que parte da estrutura já prejudicada possa tombar ainda mais, o que colocaria os socorristas em perigo. Com a notícia, claro, todos tiveram que deixar a área de risco. Pouco depois, eu conversei com o prefeito de Surfside, Charles Burkett, que disse que uma comissão de engenheiros e autoridades está decidindo se haverá ou não uma demolição controlada da parte do prédio que ficou em pé.
Ele disse que todos estão preocupados com o prazo apertado para tomar a decisão, já que uma tempestade tropical que pode virar um furacão está a caminho da Flórida e nos próximos dias deve passar por aqui. Autoridades de saúde culparam a Eurocopa pelo aumento de casos de coronavírus no continente. O número de infecções na região voltou a subir após quase 3 meses de queda. A presença de público nas arquibancadas, pubs e bares estaria impulsionando a propagação do vírus. A Escócia, um dos países sede, anunciou que quase 2.000 pessoas que participaram de eventos relacionados à Eurocopa testaram positivo para o coronavírus. E a Espanha registrou um aumento de casos de Covid-19 entre jovens que ainda esperam a vez para tomar a vacina. As autoridades em saúde na Espanha afirmaram que o convívio entre os jovens em pequenas festas da temporada de férias neste verão contribuíram para aumentar a transmissão da doença. Os especialistas pedem prudência e responsabilidade até que todos sejam vacinados. Algumas regiões autônomas da Espanha começaram a vacinar os jovens. Na Catalunha, quem tem mais de 16 anos já pode receber a primeira dose. Prudência e responsabilidade, palavras preciosas nesse momento, né? E olha, faltando 21 dias para o início da Olimpíada, delegações de várias partes do mundo começam a chegar ao Japão. A correspondente Silvia Kikuchi conta pra gente agora ao vivo de Tóquio como que tá tudo por lá. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Cerca de 400 integrantes de equipes olímpicas de 18 países devem chegar até o domingo. Os Estados Unidos vão enviar um dos maiores grupos até agora, com mais de 600 atletas. Todos desembarcam por terminais especiais para evitar a propagação do coronavírus. Já a tocha olímpica chegou nesta quinta à província de Chiba, que vai sediar as competições de surf. A cerimônia de revezamento foi realizada sem a presença do público. Depois de Chiba, a tocha segue para a província de Saitama, ao norte de Tóquio. Salsi? Tá certo, Silvia. Muito obrigada pelas informações. Na Alemanha, especialistas recomendaram combinar a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca com outro imunizante baseado na tecnologia de RNA mensageiro. De acordo com a Comissão Alemã de Vacinas, a mistura de imunizantes é eficaz contra a variante Delta. Segundo o órgão, a segunda dose deve ser aplicada depois de 4 semanas após a primeira dose de AstraZeneca. A Organização Mundial da Saúde aprovou 2 vacinas feitas com essa tecnologia, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna. Olha, 1 entre 5 animais de estimação pode pegar Covid-19 dos donos. É o que mostra um estudo realizado numa universidade da Holanda. A pesquisa testou mais de 300 cães e gatos que pertencem a quase 200 famílias da Holanda. O resultado mostrou que eles podem pegar Covid dos donos, mas, segundo o estudo, os bichos não costumam apresentar sintomas graves. A pesquisa revelou ainda que 17% dos animais desenvolveram anticorpos para a Covid-19, o que significa que já tiveram contato com o vírus. E agora o futebol. 3 jogos completaram a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Bragantino não saiu do empate em 0-0 com o Ceará. Nas outras partidas, o Flamengo venceu e o Atlético Mineiro goleou em uma noite de gols argentinos. Veja como foi. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Atlético Goianiense e marcou o primeiro. Hulk tocou para Matias Zaratio. O argentino chutou no canto, sem chances para o goleiro Fernando Miguel. De novo o Zaratio. Desta vez ele recebeu o passe e fez 2-0 ao Atlético Mineiro. O terceiro foi de outro argentino. Savarino rolou para Nátio Fernandes ampliar. 3-0 Galo. O Atlético Goianiense diminuiu ainda no primeiro tempo. Depois da sobra do escanteio, Marlon Freitas completou para o gol. Mas no segundo tempo, brilhou novamente a estrela do argentino Nátio Fernandes. Ele tocou com categoria para fechar o placar. Atlético Mineiro 4, Atlético Goianiense 1. Na Arena Pantanal, o Flamengo enfrentou o Cuiabá e venceu. João Gomes tocou para Pedro abrir o placar. No segundo tempo, Rodrigo Muniz puxou o contra-ataque e tocou para o Thiago Maia fazer o segundo. Cuiabá 0, Flamengo 2.
Após 60 anos de injustiça, uma mulher pioneira da aviação fará o primeiro voo ao espaço. Wally Funk, de 82 anos, foi escolhida por Jeff Bezos, dono da Blue Origin, a fazer parte, junto com ele, do voo de estreia da companhia, em 20 de julho. O irmão de Jeff também vai, e a quarta vaga foi leiloada para um comprador anônimo pelo equivalente a mais de 140 milhões de reais. Wally Funk foi uma das primeiras mulheres treinadas pela NASA, mas não teve a oportunidade de ir por ser mulher. Que bom que puderam corrigir isso, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.